Nós aqui no templo, eu convido os irmãos a abrirmos em 1 Timóteo. Você deixar abertinho aí, antes de nós fazermos a leitura do texto, você pode abrir em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. E antes de nós começarmos a mensagem, eu quero compartilhar com vocês um pensamento, uma reflexão que eu tive na presença de Deus em oração, antes de fazer a mensagem, pensando que estamos começando um novo ano, estamos aí avançando na vida espiritual da igreja, e eu pensei assim, vou ler para vocês o que eu refleti aqui. Chega um momento na vida cristã que o próprio discípulo, aquele que nasceu de novo, ele percebe que é cansativo ocupar-se só consigo mesmo, com a sua necessidade, com as suas emoções, com os seus desejos, com as suas vontades. Passamos tempo ouvindo que Deus nos ama, que Deus quer nos ajudar em nossos problemas aqui na terra, e é verdade, Ele quer mesmo, mas é cansativo viver com o foco sempre dirigido para nós, nossos sentimentos, nossas crises. É preciso ir além. As igrejas de Cristo espalhadas na terra, de uma forma geral, precisam ter mais fome de Deus, precisam alargar seus corações para mais e melhor da parte do Senhor. Também nós sabemos, já é conhecido, que existem muitos hereges espalhados pelo mundo, lobos querendo as ovelhas de Cristo, disseminando doutrinas estranhas à palavra de Deus, e conhecendo esses perigos que vão rondar a igreja até o último dia, os pastores precisam se esforçar e ensinar ao rebanho as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso também, queridos, urge pensarmos e aceitarmos em beber mais do Evangelho de nosso Salvador. O Evangelho, ele nos tira do centro de nós mesmos, porque o centro do Evangelho é Cristo e somente Cristo. Então, o lugar de atenção que ocupava ali o centro, que muitas vezes éramos nós e as nossas necessidades, boa parte da solução delas, ouça o que eu estou te falando, boa parte da solução das nossas necessidades já começa a ser resolvidas, e algumas até são eliminadas, quando eu deixo de ser o centro da minha atenção, e Jesus e a sua palavra são o centro da minha atenção. Eu cresço, eu amadureço, eu começo a descartar algumas coisas que para mim tinham um valor enorme, e tendo Cristo no centro, simplesmente elas não são mais importantes. E é importante porque Deus, Ele deixa de ficar sendo só aquele que nos ajuda, segura a nossa mão e nos ampara, porque Ele também quer nos enviar para fazer a sua obra nesse mundo. Então nós deixamos de ser aquelas pessoas que Deus sempre cuida, protege, guarda, para sermos então soldados de Cristo. O símbolo ovelha de Cristo é maravilhoso e bíblico, porque denota não só o cuidado de Jesus, o pastor das nossas almas, sobre nós, mas também revela a nossa necessidade de cuidado. Deus não está cuidando por um mimo, Deus está cuidando porque precisamos do cuidado dele, e isso é legítimo. Mas também temos na Bíblia símbolos para o cristão, como soldado,
Ministro, embaixadores de Cristo. E aí, quando os cristãos têm essa percepção, e a igreja de uma forma geral deixa de prestar somente atenção nela mesma, ela passa a levantar os olhos e ver o campo que está branco. Sempre esteve e sempre estará diante dos nossos olhos, pronto para a colheita. Mas nós precisamos ir lá. Só que só vamos fazer isso se o Evangelho for o centro da nossa vida. Você que foi chamado pelo Senhor, regenerado pela obra da graça, Deus sempre vai cuidar de você e de mim. Essa é uma segurança que a nossa alma tem. Mas é preciso ir além. E como se faz essa obra que Deus quer que façamos? Será que é preciso sair por aí correndo, abordando cada pessoa e dizendo: olha, aceita Jesus hoje, você vai morar com Ele para sempre no paraíso? Quando eu morava em Joinville, tinha uma senhora que andava de bicicleta na rua. Os amigos de Joinville, que eu sei que alguns têm nos assistido aí pela internet, talvez já tenham encontrado ela. Ela andava com uma bicicleta, uma senhora já. Ela andava com uma bicicleta, uma saia longa, e às vezes ela passava correndo pela gente e falava: aceita Jesus, irmão, aceita Jesus, irmão, aceita, e saía correndo. Eu falava: gente, mas ela nunca para, né? Aí um dia ela passou empurrando a bicicleta. Não sei se foi o que foi. Ela: aceita Jesus. Eu falei para ela assim: não, mas eu já recebi Jesus na minha vida. Ah, então volta para Ele que Ele está te chamando. Ela nem sabia a minha condição espiritual. Eu falei: não estou afastado. E aí ela saiu. Fazer a obra de Deus não é sair ansioso, apressado, porque algo tem que ser feito com medo do chicote de Deus, porque isso não é bíblico. A palavra de Deus tem um caminho, e o caminho é nosso amadurecimento cristão e dar fruto. Ocupar a nossa mente, tempo e vida com aquilo que Jesus ensinou, para que possamos ensinar outros também. Cada vez mais vai ficar claro para as igrejas de Cristo na face da terra que a vida espiritual vai ser muito além do que vir domingo à igreja e durante a semana tocar o barco freneticamente do meu jeito, e no domingo eu relaxo. A igreja é uma terapia, o lugar onde eu descanso, é o meu copo de suco com laranja e a minha sombra, para depois eu continuar a viver a vida do meu jeito. Vida espiritual vai ser cada vez mais, a cada pulsar do coração, a cada instante. Isso é discipulado. É isso que Deus quer dos seus filhos na face da terra e de todos aqueles que Ele chama para si, poderosos soberanamente, e faz a obra de conversão. É preciso parar de andar no evangelho que as denominações criam, inventam, o uso de rótulos, de jargões, para vender a mensagem do Filho de Deus. É preciso ter mais sede, não desejando apenas mensagens para nos consolar e nos animar. Eu me lembro uma vez que o pastor no púlpito usou uma expressão de que alguns cristãos eles chegam na igreja como um boneco inflável vazio. Aí o pastor bota a bombinha, aí fica cheio de novo. Aí vai durante a semana, no final de semana fica de novo. Aí o pastor e enche de novo. Mas nós precisamos tampar esse buraco. Nós precisamos permanecer não só cheios, como transbordar daquilo que recebemos para as pessoas. Então, temos que desejar, os corações regenerados precisam desejar mais da pregação que seja além de consolar e animar. O culto tem que ser prestado com reverência. Não é pelo local sagrado, porque o local não é sagrado, é pelo que fazemos aqui, é pelo motivo que você sai de casa. Culto cada vez mais tem que ser reverência, sem conversas, sem atropelos, com calma. Você se prepara para vir cultuar
louvar a Deus. Imprevisto acontece, isso é normal. Mas, no que depender de nós, culto tem que ter atenção da nossa mente, do nosso coração, e estarmos juntos como comunidade, com vontade de expressar honra, glória, louvor a Deus. Se não fizermos assim, nós seremos as mesmas ovelhas de sempre. E o alimento da ovelha é um, mas o alimento do soldado, do embaixador e do ministro, ele é mais forte, porque o alimento do soldado tem que ser mais robusto para ele lutar. O preparo do embaixador tem que ser maior. A ousadia do ministro também é diferente. Então, nós sempre, deixe essa segurança na sua alma, nós sempre seremos ovelha do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando Deus nos chama para ir ao campo que está branco, nós não deixamos de ser ovelha e agora temos que fazer alguma coisa para Deus, dar um jeito, resolver o que vai acontecer aí, para Deus não nos punir. Você continua sendo ovelha, sua alma continua sendo consolada e animada por Deus, mas você amadurece e você também assume os papéis de soldado, de embaixador, de ministro. E para isso precisamos ouvir coisas diferentes. E é apenas a partir do Evangelho que toda essa estrutura pode nos ser dada para que possamos cumprir o plano de Deus. A missão é de Deus, a missão de salvar pessoas é de Deus, não é nossa. Nos foi ensinado que nós temos que salvar pessoas, está errado. Deus salva pessoas, nós somos instrumentos para levar o Evangelho adiante. Por isso, nós precisamos aperfeiçoar os ouvidos e desejar mensagens com um perfil mais de exposição bíblica, que nos alimente de Cristo, mas nos capacite sempre que surgirem as necessidades e as oportunidades que Deus nos der. E aí nós vamos poder corresponder e agir à altura. A palavra, na nossa vida, ela tem que ser vista como semeada. Semeada. Não podemos desejar resultados somente na hora da pregação, somente no momento do culto. Infelizmente, o Brasil, como outros países, foi tomado por pregações hereges de que você vem no culto e você recebe e tem uma experiência mística, e aí você... Claro que no culto pode acontecer aquilo que Deus quiser operar na sua vida. Mas nós saímos da ideia, às vezes, de um culto frio para um culto místico, para um culto fantasioso. E muitas pessoas foram ensinadas em um culto para receber a bênção. Quantas vezes você não ouviu na rádio e na televisão: venha receber a sua bênção, venha buscar a sua vitória? Mas a resistência humana de cultuar não se combate comprando as pessoas, senão nós vamos infantilizá-las sempre. Ela se dá com a exposição da palavra de Deus viva, a mesma palavra que atraiu a pessoa para a conversão, a não ser que ela tenha sido atraída por interesse. Aí a igreja tem que viver vendendo bênçãos e pregando bênçãos e não o Evangelho. Assim, é hora das igrejas avaliarem o que tem ouvido, o que tem feito e desejar resultados como fruto também. A palavra é semeada. E às vezes, no dia a dia, nas circunstâncias da vida, Deus nos trará aquela palavra, aquela orientação, aquele conselho, aquela exposição, onde eu vou aplicar aquela situação. Então, você veio para o culto e você não recebeu uma descarga elétrica, normal, você vai receber a semeadura da palavra de Deus. Descarga elétrica é perigoso, pode matar. Graças a Deus a nossa igreja é madura em relação a isso, mas todo pastor, ele tem sempre o cuidado de vacinar e de prevenir o rebanho.
Você não cuida de sarampo só quando fica com sarampo. Você já toma a vacina antes, para evitar. Então, como o rebanho está espalhado por aí, sempre é preciso cuidar e proteger o coração dos filhos de Deus. Assim, queridos, vamos conseguir a renúncia do mundo e a vida plena no reino. Você não renuncia ao mundo para ficar triste. Você renuncia ao mundo para viver aquilo que Deus tem, as experiências do Evangelho na sua vida, que é de transformação e frutificação e esperança até chegar no céu. É preciso sair da empolgação e irmos para a conscientização. E isso me preocupa muito na Igreja de Cristo. Muitos crentes estão empolgados. E aí, a hora que sai a empolgação, elas caem porque não tem estrutura nenhuma. Queridos, acima de tudo, nós precisamos melhorar, as igrejas de uma forma geral, na face da terra, melhorar a doutrina, buscar caminhos e trilhos bíblicos para avançar no reino de Deus, colocar nossa dedicação em estudar as Escrituras e meditar sobre elas, dar tempo para o estudo da Bíblia na nossa vida diária. Deus fala por meio da sua palavra. Meu coração precisa de mais do que eu tenho hoje. Guarde, se você sair aqui da igreja e lembrar dessa frase, além da pregação que nós já vamos entrar nela, eu vou ficar feliz. O seu coração precisa de mais de Deus e mais da palavra do que você tem hoje. Mais. A vida, queridos, não pode ser só novidade. Tem uma hora que o coração precisa de segurança, de estabilidade. Interessante que eu percebo hoje, até na nossa igreja aqui, acho legal isso. Muitos jovens com interesse em discos de vinil. Carro antigo, falava com a Bárbara hoje de manhã, ela mostrava para mim umas fotos de uma exposição que ela foi. Esses dias eu fui numa loja dessas de varejo, está sendo vendido vitrola novamente. Vitrolas bonitas, com estilo retrô, né? Uma agulhinha que a gente pegava, aquele barulhinhozinho assim. Eu tenho disco de vinil em casa. Eu tenho até fita cassete e VHS. O interesse por cantores antigos, bandas de outros tempos, companhias de pessoas mais velhas. E eu vi esses dias na internet uma chamada da revista Capricho, que é uma revista circular para adolescentes, né? Mostrando um forte e contínuo interesse das meninas pelas famílias reais. Mas não o deslumbre da princesa ou alguma coisa assim, mas pelas tradições. Olha que interessante, as tradições da realeza. Parece-me, na minha leitura de mundo, que os corações pedem algo mais estável, porque não suportam se alimentar só de novidades. E nós fomos levados a isso nesse mundo. Novidades, novidades, novidades a todo tempo. E a gente fica tonto. Consultores de administração de tempo e produtividade estão valorizando rotinas. Redescobriu-se que rotinas são produtivas. Você ter uma rotina é produtivo. E antigamente todo mundo fugia da rotina. Vamos usar a criatividade na administração do tempo. E hoje tem se falado no poder, por exemplo, de uma rotina diária e uma rotina semanal na nossa vida. Diante disso, queridos, a igreja que é constituída de pessoas não é diferente. A própria igreja passou por um tempo de muitas novidades e invenções, ocupadas às vezes com um monte de projetos sem fim, simpósios, palestras. Mas eu percebo cada vez mais a necessidade, que é o que a Bíblia diz e ela não mente, de alimento sólido, estável, eterno e não
perecível. Assim como para o mundo, para a igreja, é preciso um resgate do que é básico. E a igreja precisa avaliar o que é básico para a sua existência. Definir, mais uma vez, rever mais uma vez a sua missão. E saber se está seguindo um bom caminho. Essas coisas eu pensei antes. Já tinha lido o texto, e foi uma reflexão que eu fiz dentro do texto. E pensei, precisamos ir além. Receber a palavra, a Bíblia diz que nós devemos receber com mansidão a palavra que é enxertada em nós. Vir à igreja com a expectativa de receber para alimento e guardar no coração a palavra para não pecar contra Deus. E saber o que fazer na hora da necessidade. E eu convido agora os irmãos a nós abrirmos, já estão abertos aí em 1 Timóteo capítulo 1, e nós vamos ler a princípio os versículos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa esperança, escreva esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Amém. Oremos. Pai querido, nós pedimos que o Senhor ajuste a nossa leitura de mundo a partir do estudo da Tua Palavra, Senhor, e que o Senhor nos mostre que nós precisamos de mais do que temos hoje, para que possamos viver aquilo que o Senhor pré-ordenou para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem de planos e propósitos. O mundo já nos distraiu demais, e nós já vimos que lá não tem nada interessante que alimente a nossa alma, mesmo sem cometer pecados. A mera distração, nós vimos que é só distração, é vaidade, passa, é como o vento, é a brisa, como a Tua Palavra já nos advertiu. Mas atente-nos e ajuda-nos. Veja que estamos crescendo, Senhor, e que necessitamos dar foco à nossa vida, prioridades. E foco e prioridade, Senhor, exige humildade, porque não é uma coisa fácil, Senhor, principalmente no século XXI. Dá-nos a Tua mão, não somente para nos consolar, nos animar, mas para nos fazer ter foco, prioridade, força, garra, avançar, Senhor. Nós assim te pedimos, abençoa a exposição dessa mensagem para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo nos ajuda muito nessa revisão que eu comentei. A revisão para vermos se estamos indo bem ou não no caminho que Deus tem proposto para nós. Sobretudo porque Paulo vai tratar aqui do que o nosso coração mais precisa, que eu abordei anteriormente, que é esperança. Mas não é uma esperança qualquer. Quem recebe esse título de nossa esperança é o próprio Senhor Jesus. E certamente isso foi um grande estímulo para Timóteo quando ele leu essa afirmação no primeiro século, como é para nós hoje, como foi em todos os tempos passados dos cristãos que leram a palavra, e também será para as futuras gerações se Cristo não voltar antes. E isso é assim, porque essa palavra, ela não só é verdade, mas ela é palavra viva do Senhor da igreja, aquele que nos governa com amor e soberania. Soberania. O desejo do apóstolo Paulo era que Deus desse graça, ele escreve aqui, misericórdia e
paz sobre a igreja de Éfeso, que Timóteo estava pastoreando ali. E graça, misericórdia e paz nos dá segurança, junto com a esperança que é o nosso próprio Salvador. Essa segurança nos dá estabilidade. Essa segurança também nos dá firmeza, até que o Senhor Jesus Cristo volte e nos leve para o lugar definitivo e que tudo que é nessa vida que é vaidade passe. Mas até lá, você e eu precisamos de segurança e precisamos de ação. E depois de fazer essa introdução, Paulo continua. Vamos ler do versículo 3, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam à especulação sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Até que tudo aconteça, até que Cristo nos leve ou venhamos a nos encontrar com o Senhor, até que tudo passe, essa esperança que nós temos do retorno de Cristo, ela precisa ser um estímulo para servirmos a Deus fielmente, para fazer e cumprir o propósito pelo qual fomos deixados aqui nessa terra, depois de Deus ter nos dado a vida eterna. Existe uma missão a cumprir, que não será feita pelos anjos, nunca pelos demônios e jamais pelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Deus então nos chama, nos regenera o nosso coração, nos faz voltar o coração para Cristo, nos converte, nos justifica, nos declara justo, nos tira a culpa eterna, nos adota como seus filhos, seu filho nos recebe como seu filho e nos dá uma esperança, mas antes disso também nos dá uma missão. E Deus tem toda a paciência conosco, toda, até que venhamos a entender bem isso e ter foco nisso e tirar a nossa necessidade, as nossas emoções do centro e colocar a palavra de Jesus. Mateus 28:20, quando o Senhor na grande comissão, Ele diz que devemos ensinar tudo aquilo que Ele mesmo ensinou. A missão é essa. Como a Gabriela falou aqui na hora do louvor, sermos e fazermos discípulos, e precisamos alimentar essa verdade constantemente, senão o que acontece é nós tomarmos um rumo ao contrário, como um carro que precisa sempre de alinhamento, porque se você nunca alinhar o carro, a hora que você solta o volante, ele vai pender para o lado oposto ou diferente que você pretendia. Assim, nós precisamos, queridos, cumprir o mandamento de ensinar a palavra de Deus, o pastor e a igreja. Eu quero pontuar isso. O pastor, os pastores, de uma forma geral, eles têm a missão de cuidar do rebanho, ensinar o rebanho, capacitar o rebanho, para que o rebanho vá e faça o seu trabalho para Deus. Não foram só os pastores que foram deixados na terra para fazer a missão, mas a igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13 fala isso, que aqueles irmãos que foram separados para a missão de pastor, eles estão ali para capacitar e ensinar a igreja a fazer o seu trabalho, o trabalho da igreja. E conforme a gente falou hoje de manhã, no dia devocional pela internet essa semana, pastores não têm
uma unção especial. Eu sou um ser humano igualzinho a você. O que me diferencia de você é a minha missão e o dom que Deus me deu para que eu possa cumprir essa missão. Só. Porque o que nos edifica, o que nos fortalece, o que existe é Cristo nosso Senhor. É dele que nós buscamos força. É dele que nós buscamos graça. E não de pessoas. Há pessoas para lhe instruir, há pessoas para lhe exortar, há pessoas para lhe amar, mas somente o Senhor é a nossa fonte de bênção e é a nossa diretriz para aquilo que temos que fazer por meio da sua palavra. E por que essa ação da igreja é necessária? É necessária, exemplo do que Paulo vem tratando com Timóteo nessa carta, porque temos a presença de falsos mestres, e esses falsos mestres não estão só no púlpito com o microfone e uma Bíblia na mão, como vemos por aí. Há muitas pessoas ensinando coisas erradas na internet, pessoalmente, onde você está envolvido, engajado no cotidiano, ou engajada no cotidiano. Esses falsos mestres estão sempre ocupados em distorcer a palavra de Deus, tentando arrebanhar os verdadeiros cristãos, que se não vigiarem, e se o pastor não guardar por uma exposição fiel e clara da palavra de Deus, essas ovelhas de Cristo podem corromper o seu propósito de vida. Os falsos mestres, para a gente ter uma ilustração bem contemporânea, é como se eles fossem zumbis. Zumbis são mortos, e aí levantam, são mortos vivos, né? E vão atacar os vivos, vão querer devorar os vivos. Os falsos mestres estão mortos em seus delitos e pecados. Os falsos mestres não têm vida espiritual, mas estão ativos, querendo atacar aqueles que querem devorar com as heresias que estão dentro do seu coração. Há trevas e escuridão no coração deles e não o céu. E é nessa condição que estava Timóteo em Éfeso. O trabalho de Timóteo em Éfeso foi muito difícil. Alguns comentaristas acham que Timóteo estava inclusive desanimado pelas constantes vezes que Paulo anima e exorta e consola o coração dele. Mas ele buscou consolo, exortação, ânimo para cumprir a missão, que é o que toda a igreja, todos os cristãos precisam fazer. Paulo escreve preocupado, não só com Timóteo, mas porque as ovelhas do Senhor podiam padecer com os ensinos errados. Então, às vezes a igreja está ocupada demais com motivação, com ânimo, mas não com profundidade do que nos foi deixado, que são as Escrituras sagradas de Deus. Acredite, querido e querida que me ouve nessa noite, de toda a mente e coração, que se isso está na Bíblia, essa advertência contra os ensinos errados está aqui, não é só porque Timóteo passou por isso no primeiro século, que pese esse ter sido o propósito inicial da carta, mas soberanamente Deus proveu que isso estivesse na Bíblia como sua palavra revelada, porque em todas as eras essa ameaça vai nos rondar. Heresias. Às vezes uma música legal, um ensino animável, e junto nisso passa-se a heresia. E as ovelhas do Senhor podem se desviar. É um risco real. Eu não estou falando de perder a salvação, mas pode desviar do caminho, do propósito. Algumas podem ficar em casa, não entendendo que a igreja é o local dos cristãos estarem. Alguns podem dar um testemunho errado. Alguns podem se calar diante de oportunidades de evangelização, de semear a palavra. Nós precisamos desse ensino correto para vencer também as trevas e as armas de Satanás contra a igreja, que é a
Mentira, desde o início. Satanás trabalha mentira contra o ser humano e se combate a mentira com verdade. E saiba que à medida que você vai amadurecendo e oportunidades espirituais vão surgindo, o comentarista bíblico Wiersbe diz o seguinte: todo lugar onde há oportunidades espirituais também há obstáculos satânicos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que esses obstáculos satânicos não são necessariamente aquelas pessoas tortas e babando, dando trabalho para o demônio sair. Os falsos mestres agiram no passado e agem hoje por influência satânica também. Satanás ele trabalha naquelas mentes, naqueles corações, para trazer heresias para a igreja. E os pastores precisam cuidar do rebanho diante dessas heresias. Muitos falsos mestres estão agindo por uma ação do inimigo espiritual da igreja. Satanás e seus demônios, um exército contra nós. Por isso precisamos também ser um exército contra eles. Mas como lutar? Batalha espiritual na nossa mente tem algumas ideias enrijecidas, padronizadas, e em que pese de fato existir a necessidade de exorcizar uma pessoa e uma série de coisas, não se iluda que Satanás vai agir só dessa forma. Não se iluda. A batalha espiritual contra as heresias, ela precisa acontecer no campo da verdade contra a mentira. Nós temos que nos armar da verdade cada vez mais a nossa mente e o nosso coração para aprender, crer e viver. As armas de Satanás aqui são ensinos errados. Era o que Timóteo passava e é o que nós passamos. E para evitar isso nós temos que estar com os olhos na palavra de Deus. Por isso que eu digo que você precisa muito mais do que você tem hoje. Aprendemos algumas coisas com o tempo de caminhada, só que o mundo mudou, o cenário é outro. Numa corrida de Fórmula 1, embora não entenda muito disso, aí se eu estiver errado, a Renata me fala que ela gosta de corrida. Quando está pista seca, é aquele pneuzinho liso. É isso mesmo? Para dar aderência, né? E velocidade no carro. Quando chove, tem que botar o pneu especial para chuva. Igual os nossos de carro com a ranhurinha. Assim, a ideia da ranhurinha, o pneu não é igual, claro. Então, talvez você tenha rodado um tempo em pista seca. E você está todo feliz. Não, porque eu sou crente, eu já fui na escola dominical, eu fiz curso, eu estou há 200 anos na igreja. Eu vi Pedro e Paulo andando e fazendo milagre. Mas daí o cenário muda. Você está na pista, mas o cenário muda. Chove. Sabe o que vai acontecer com o teu pneuzinho liso? Seu carro vai girar. Ele encontra uma aquaplanagem, alguma coisa, ele perde a aderência com o solo, ele vai girar. E toda a sua garantia, a sua segurança que você tinha são nada. O mundo continua ficando mais mal, o mundo continua aumentando os desafios, por isso você precisa mais do que você tem hoje da palavra de Deus. Mas, acredite em mim, a maioria dos evangélicos aprendeu a dar um jeito de viver em domingo à igreja e adaptar. Mas isso não é o que nós falamos no início. O amadurecimento e a frutificação, a fome por Deus, a sede por fazer a sua obra. E esses ensinos errados, queridos, nem sempre só na área de teologia e na área doutrinária. Aqui, nesse primeiro texto que Paulo estamos trabalhando aqui nessa noite, o problema em Éfeso era confusão sobre genealogias, mitos e especulações intermináveis. Quantas igrejas estão perdidas em projetos, planejamentos? Tudo isso é importante e necessário na medida da necessidade somente.
mas se ocupam com isso, se ocupam, e vai, e é interminável, e perdem tempo, como estava acontecendo em Éfeso. E a arma que o apóstolo Paulo apresenta para lidar com isso é encontrada no versículo 3. Paulo roga a Timóteo para que advertisse as pessoas que não ensinassem coisas contrárias à verdade e nem perdessem tempo com isso. Essa palavra roga no original, o verbo traduzido, também pode significar encarregar, dar ordens rigorosas de um oficial superior. E aqui não vamos entender que era Paulo mandando em Timóteo. Aqui é a palavra de Deus sendo revelada. É Deus dizendo ao pastor da igreja e à igreja, porque Paulo devia ensinar isso para a igreja. É uma ordem do rei. É uma ordem do Altíssimo. Não permita que a igreja se ocupe com coisas contrárias à verdade e nem perca tempo com isso. E aqui não é somente heresia, é falta de foco e de direção de propósito, é perda de tempo. Às vezes pode ser uma igreja que tem comunhão demais e serviço de menos, serviço bíblico que eu estou falando, sermos uma igreja missional, que se ocupa com a missão de Deus. Às vezes pode ser uma igreja que projeta um templo grande, bonito, maravilhoso, e se isso vier de Deus, amém. Mas tem muito templo que nasceu das mentes e dos corações humanos. E projetos. Cuidamos muito da parte administrativa, muito da organização, e menos do organismo. E vem uma ordem do rei: não perca tempo com isso. E a arma é o ensino. E esse ensino, ele primeiro aponta o que está errado. Se você e eu não chegarmos diante do espelho, ou do nosso pensamento, na nossa consciência, e dissermos: eu estou errado nisso, não fizermos um meia-culpa, nós nunca vamos tratar o que precisa, porque a gente não reconhece que tem problema. O alcoólatra, para deixar ou para tratar o seu alcoolismo, a primeira coisa é admitir que é viciado em álcool. Imagina, senão a gente vai passar o resto da vida remediando. Pensa comigo. Imagina que uma pessoa tem uma alergia a camarão, e ela vai no médico, e o médico: olha, ela está toda embolada, você tem que tomar esse remédio assim, e deixar de comer o camarão, que é a causa da alergia. E vamos dizer que a pessoa não deixa de comer camarão, ela come toda semana, a alergia continua. O que ela faz? Ela toma remédio, ela só vai remediar, porque ela não vai assumir o que ela precisa corrigir, que é a fonte. E muitas pessoas aprenderam a remediar e tocar, só que isso tem um custo na saúde. Assim também na saúde espiritual. Não deixe para amanhã crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Apontar o que é errado, promover o que é verdadeiro. Pastor e igreja, pela autoridade que as Escrituras têm sobre nós, sobre mim e sobre vocês, precisam se dedicar ao ensino da verdade. A Fabi, hoje de manhã, nossa diretora do EBD, não está aqui agora à noite, ela abriu o EBD falando que, lendo naquela passagem que, em Atos dos Apóstolos, em que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja se dedicava a isso. E ela falou bastante sobre esse assunto, e eu vejo isso de fato como um alinhamento de Deus para que possamos viver o que está na palavra do Senhor. Queridos, precisamos demais nos ocupar mais com o ensino da Bíblia, ensino relevante para a nossa era, não apenas aquilo que já aprendemos.
Não apenas questões bíblicas, mas doutrina e vida. Doutrina e vida. É por isso, meus amados, que cada vez mais aqui na igreja temos trabalhado para separar o que era administrativo e o que é ministerial. E que irmãos capacitados da diretoria cuidem da administração e o pastor cuide da parte doutrinária. E olha, isso deve ser um clamor para todas as igrejas, porque tem aumentado a demanda na parte ministerial, tem aumentado a demanda na parte administrativa. O mundo é mais complexo hoje. E a igreja precisa continuar mantendo o seu foco no ensino da palavra de Deus, no ensino espiritual. Não somente porque queremos, porque aceitamos que tem que ser assim. Pastores e igrejas são soldados sob as ordens do rei. E as ordens do rei são a palavra de Deus. Vamos nos submeter mais à Bíblia Sagrada, pastores e igrejas. Que possamos ouvir sempre as boas novas, com o coração desejoso de continuar nesse caminho. Queremos mais das boas novas. Tem mais das boas novas. Tem mais do Evangelho para aquele que se entregou ao Senhor. Jamais achando que essas boas novas são velhas. Não. Elas são sempre novas espiritualmente para o coração regenerado pela graça de Deus. E que nós possamos continuar no rumo que Deus aponta, viver para nosso Senhor uma vida de amor e constante transformação, não de aquisição de bens, não apenas de proteção emocional, mas de transformação. Paulo desejava que essa igreja fosse além, e Deus o levou e o inspirou a escrever essa carta. Timóteo recebeu, certamente fez bom uso dela no primeiro século, e ela foi parar dentro das nossas vidas. Queridos, que Deus nos ajude a manter esse alvo de transformação de vida. Guarda o que eu falei. Continuamos sendo ovelhas cuidadas pelo Senhor. Isso é uma imagem, um símbolo, ok. Mas nós precisamos avançar, porque é muito a ser feito na face da terra. E nós fomos deixados aqui para isso. Cada um com seu dom, seu talento, sua capacidade, sua contribuição. Ninguém vai fazer a obra sozinho, não existe isso. Nem pastor, nem ovelha fazem a obra sozinho. Nós fazemos a obra no modelo que Deus nos deixou: a igreja, a palavra, a pregação e a ação do povo de Deus. Que o Senhor nos ajude, sim, irmãos, a sermos fiéis e que possamos receber essa palavra com mansidão, enxertada com mansidão, que é poderosa para nos salvar e dar frutos durante toda a semana. Em nome de Jesus, queridos. Amém.